que bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo ao programa e seja bem-vindo à continuação do estudo da oração e sermão do Senhor por ocasião da última ceia. Hoje vamos enfocar o versículo 8 do capítulo 17. Jesus diz: "Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram." Lembre-se que é o versículo 8 do capítulo 17 de João. Acho essa afirmação de Jesus muito interessante. Um pouco antes, lá no salão onde eles se reuniram para a última ceia, Jesus havia lhes perguntado: "Agora vocês creem?" Só naquele momento eles tinham crido? Homens de pequena fé. Mas aqui, quando Jesus ora por eles, parece que eles eram super-homens da fé que nunca tinham vacilado. Jesus não é apenas positivo em relação aos apóstolos, ele os vê nele próprio e no Pai. Ele os vê depois do Pentecoste. Ele os vê capacitados com tudo o que precisavam para fazer o que realmente desejavam fazer. Por isso Jesus diz que eles receberam e aceitaram a palavra. Veja como Jesus se refere aos apóstolos: "Aqueles que me deste, pois são teus." Esse é um grande desafio de fé para nós. Santidade significa pertencer a Deus. O que muda em nosso dia a dia por sabermos que pertencemos a Deus? No versículo 10, Jesus afirma: "Tudo que tenho é teu." Todos nós pertencemos ao Deus Pai. Isso serve de desafio para nós crermos que devemos viver como pessoas que pertencem a Ele. Talvez o maior desafio para nós nesta oração esteja na segunda parte do versículo 10, na qual Jesus diz: "E eu tenho sido glorificado por meio deles." Observe que logo no início da oração, Jesus ora para que ele seja glorificado a fim de que possa glorificar o Pai. E agora, é como se Jesus dissesse: "Pai, se o Senhor quer me glorificar, lembre-se que eu sou glorificado neles." Você não acha que este é um desafio e tanto para mim e para você? Você não acha que esse é um desafio para a nossa fé? Você acha que a maneira como você vive glorifica o Senhor Jesus? Você acha que Ele será glorificado por causa da maneira como você conduz a sua vida? Creio que este seja um grande desafio para a nossa fé, porque se cremos, certamente isto causará um impacto na maneira como vivemos. No versículo 11, Jesus diz que está partindo, mas que eles ainda estão no mundo. Jesus estava deixando este mundo cheio de perigo e tentações, tempestades e tribulações. Este é um grande desafio para a nossa fé, você não acha? Enquanto estamos neste mundo, é um grande desafio viver de tal forma que Jesus seja glorificado em nossas vidas. Todos nós gostaríamos de ser retirados deste mundo. Aliás, Moisés, Jonas e outros servos de Deus aparecem nas Escrituras pedindo para morrer. Na verdade, era como se eles dissessem: "Senhor, tira-me deste mundo. Não quero mais viver aqui." As últimas palavras de Jesus para os apóstolos, antes de afastar-se para fazer esta oração, foram: "Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo." Você crê que Jesus venceu o mundo? E que ele é capaz de vencer todas as tentações e provações neste mundo? Temos aí uma resposta para a pergunta: o que é fé? No versículo 11, Jesus pede que o Pai os proteja, como ele os havia protegido até então. Você acha que, além de salvar você, Deus também pode guardá-lo? Você acha que Deus pode protegê-lo de cair, conforme a Bíblia diz? Às vezes achamos que graça é ver aquela pessoa que viveu sempre em pecados converter aos 89 anos no leito de morte. Puxa, que demonstração de graça! E aquela pessoa que sempre viveu nos caminhos do Senhor, que se converteu jovem, será que ela não foi alvo da graça de Deus tanto quanto aquele que se arrependeu minutos antes de morrer? Pense um pouco. Aquela pessoa que se converteu ainda criança, além de experimentar o poder salvador de Jesus, também experimentou o poder protetor de Cristo. Por isso, estes são os maiores troféus de graça que podemos encontrar. Este é um grande desafio para a nossa fé. O que é fé? Fé é crer que, além de nos salvar, Deus pode nos guardar e proteger, conforme Jesus ora no versículo 11. "Pai Santo, protege-os em teu nome." E no versículo 12, Jesus diz: "Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei." Portanto, o que é fé? Fé é crer que, além de nos salvar, Ele pode nos proteger e guardar. Nenhum deles se perdeu. Jesus acrescenta no mesmo versículo: "Isso não é um novo desafio para a nossa fé?
crer que Jesus pode nos guardar e por isso jamais nos perderemos enquanto o estivermos seguindo. Isto é fé. Crer que Ele pode nos salvar e pode nos guardar de modo que nenhum de nós se perderá. No versículo 14 lemos as seguintes palavras de Jesus. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. O que é fé? Fé é ter sempre em mente, vamos dizer assim, que os valores e filosofias desse mundo são contrários aos do nosso Senhor e por isso podemos contar que o mundo vai nos odiar. Porque apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos a esse mundo. No versículo 15, Jesus pede ao Pai que não os tire do mundo. Outro desafio de fé para nós. Não podemos viver enclausurados em mosteiros, isolados do mundo. Muitas vezes desejamos construir paredes ao nosso redor e nos fechar para o mundo. É preciso mais fé para estar no mundo e viver uma vida que glorifique a Deus do que viver retirado do mundo. Portanto, qual é a resposta à pergunta: o que é fé? Fé é a convicção de que é possível estar no mundo e não ser do mundo e ainda querer estar no mundo para evangelizá-lo. O versículo 17 é um grande desafio para a nossa fé e, para mim, é o versículo-chave de toda a Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para mim, este versículo foi uma revelação de toda a Escritura. Quando eu estava me preparando para o ministério, enfrentei problemas em relação à inspiração das Escrituras com um senso crítico muito grande, com uma teologia moderna. Nunca me esquecerei de como este versículo me abriu os olhos para que eu entendesse a palavra. Muitos dos estudos críticos das Escrituras têm a ver com a forma literária que apresenta as Escrituras. A pergunta que devemos sempre fazer ao estudar um texto da Bíblia é: o que esse texto quer dizer? Em relação à oração do Senhor, no capítulo 17 de João, devemos perguntar: o que esse texto quer dizer? O que significa para mim? Qual a verdade a palavra de Deus está ensinando através dessa passagem? Quando descobrimos a verdade que o Espírito Santo está ensinando e, no poder do Espírito, obedecemos essa palavra, nesse momento nos santificamos. É isto que nos separa do mundo, mesmo enquanto vivemos nesse mundo. É isso que nos faz estar no mundo, mas não pertencer a esse mundo. O versículo 18 apresenta um grande desafio de fé. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você tem espírito missionário? Você acredita que é um dos enviados? Você acredita que Jesus o enviou ao mundo e o posicionou estrategicamente como um lampião? Esse é o desafio de fé do versículo 18. Nessa segunda parte da oração do Senhor existem algumas respostas à pergunta: o que é fé? E o que é vida nessa parte da oração do Senhor? Vida é ter a revelação da essência de Deus. Vida são as consequências do recebimento da palavra de Deus, da fé na palavra e da perseverança na palavra de Deus. Vida são todos os resultados do reconhecimento de que você realmente pertence a Ele e que Ele o está guardando. O Pai está guardando você e o Filho está guardando você enquanto você vive nesse mundo hostil. E agora, o que é vida? O versículo 13 é uma ótima resposta para esta pergunta. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Existe alegria em seguir a Jesus. Jesus disse em João capítulo 15, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Temos a ideia de que fazer a vontade de Deus leva a uma vida miserável, a uma infelicidade imensa. Nada está mais longe da verdade. O salmista disse, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. Alegria. E essas palavras são atribuídas ao Messias. Ele tinha grande alegria em fazer a vontade do Pai. Jesus inspirou, exortou e capacitou aqueles apóstolos a fazerem a vontade do Pai. Ele sabia que sua alegria seria cumprida neles, e isto é vida. Vida é a alegria que vem de saber que você está fazendo a vontade de Deus. Versículo 15 diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Pense na alegria e na vida que temos depois que somos libertados do diabo. Grande parte da vida miserável que tantos vivem é por causa do controle que o diabo tem sobre nós. O desejo do inimigo é dilacerar as nossas vidas, acabar com tudo. Se a cada dia você orar, Pai, protege-me do maligno, e tiver fé
Para crer que Ele pode fazer isso mesmo, você vai conhecer a qualidade de vida resultante da sua libertação do inimigo. O versículo 18 fala sobre missões e responde à pergunta: o que é vida? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Tenho convicção de que vida verdadeira e completa é saber que o Senhor me enviou para este mundo com uma missão específica, que não existe maior alegria do que fazer a vontade de Deus nesse mundo e saber que estou terminando a obra que Ele me deu para fazer e estou cumprindo o propósito da minha vinda para esse mundo. Vida é levantar todos os dias com alegria e disposição, com aquele sentimento de missão cumprida quando o despertador toca. Para mim, isto é qualidade de vida, isso traz qualidade de vida, sabe? Essas são algumas das respostas encontradas na segunda parte da oração do Senhor para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Estamos encerrando o programa de hoje. E como lição de casa, eu quero que você leia mais uma vez esse trecho que vai do versículo 6 até o versículo 19, do capítulo 17 de João, e encontre por você mesmo as respostas para essas perguntas. Não esqueça, quais são as nossas perguntas? Quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Vamos repetir aqui. Como lição de casa, gostaria que você lesse mais uma vez esse trecho que vai do versículo 6 até o 19, do capítulo 17 do Evangelho de João. Leia com atenção isso, pare um momento aí na sua casa. Desligue a televisão, enfim, isso. Ligue-se na palavra de Deus por um momento. Leia com muita atenção. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. E sublinhando agora, já que estamos aqui no finalzinho do programa, sublinhando algo muito interessante. Não esqueça que Jesus demonstrou um valor muito grande por cada um dos discípulos, por cada um dos apóstolos. E olha, como eu já falei, cada um deles já tinha tido o seu probleminha. Aliás, cada um deles já tinha feito algo de errado. Mas o Senhor Jesus os valorizou de uma forma muito, muito preciosa. Isso mostra que o Senhor Jesus nos valoriza, que temos um valor muito especial para Deus, todos nós. Isso, vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor Jesus e viveremos uma vida de grandes vitórias e conquistas. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.